Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: discipulando o coração dos nossos filhos. Hoje nós vamos concluir esse estudo, ver por meio da palavra de Deus os desafios, as lutas que nós temos para edificar, ensinar e educar e criar os nossos filhos segundo os preceitos e princípios bíblicos. Então nós vamos olhar que a criação de filhos não é uma coisa muito fácil. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele nos dá diretrizes para que possamos edificar a vida dos nossos filhos segundo a palavra de Deus. Em Provérbios, em Deuteronômio, em Efésios, você vai ver que Deus vai mostrando qual é o melhor caminho para que possamos educar os nossos filhos. Então, criar filhos não é uma tarefa fácil e exige muita paciência, exige muita determinação, exige muita sabedoria, exige muito amor. Aplicando isso na vida dos nossos filhos e na família, estamos procurando o melhor para eles e também para a nossa família. Por quê? Porque nós queremos sempre o melhor. Uma família forte, uma família unida, uma família em comunhão, uma família com respeito, com educação, com obediência, com princípios mesmo divinos. E vivendo isso, nós vamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós como pais, que possamos pôr em prática suas recomendações e princípios bíblicos. Deus espera aquilo que Ele traçou ali na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, possa ser aplicada em todos os momentos. Então, que princípios que esses textos têm para que possamos educar, criar os nossos filhos? Então, nós vamos ver em Provérbios 22, 6, que a ordem de Deus, ou a recomendação de Deus é ensinar a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando esta criança se tornar um jovem, se tornar um adulto maduro, não vai se desviar da presença dele. Provérbios 22, 6. Então aqui tem uma recomendação: ensina a criança no caminho em que deve andar. E temos uma promessa, ou podemos dizer uma finalidade: quando for velho, não se desviará do caminho do Senhor. Então Provérbios dá esta recomendação. Mas aí nós vamos perguntar: como que eu vou ensinar a criança? Qual é esse caminho? Então Deuteronômio dá a resposta para a gente. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve, pais. Vou tirar aqui Israel, colocar pais. Ouve, pais. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, o Senhor está falando para os pais: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E isso aqui vai ensinar aos filhos a caminhar de acordo com a vontade de Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é o único Senhor, não há outro a ser buscado, não há outro a ser clamado, não há outro a ser louvado. Somente Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então o próprio Deus nos ensina a ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Mas não adianta eu falar, eu tenho que viver esse amor. Porque eu tenho que dar exemplo para os meus filhos de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E Efésios capítulo 6, verso 1, conclui dizendo aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida.
Se nós ensinamos os nossos filhos no caminho que deve andar, o caminho que deve andar é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, e demos exemplos disso, os nossos filhos vão honrar os seus pais, o seu pai e a sua mãe, obedecendo no Senhor. Porque é ensinamento, é princípio bíblico, é princípio do Senhor para a criação dos filhos e da obediência aos pais. E assim, a obediência a Deus. Mas, queridos, chega um determinado momento que os filhos vão tomar as suas decisões. Os filhos vão ter as suas escolhas. E assim, vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações de pais. E que em certo momento os filhos vão fazer as suas escolhas. Podem acertar, mas também podem errar. Foi assim com Sansão. Ele se tornou obstinado, rebelde e desobediente a seus pais. Manoá, o pai de Sansão, ensinou ele corretamente. Cumpriu tudo aquilo que Deus havia falado, que ele seria consagrado ao Senhor. Entretanto, chegou um determinado momento que Sansão fez as suas escolhas, tomou as suas decisões e foram erradas. E assim gerou medo, insegurança, desentendimento e um lar totalmente desestruturado. Juízes, capítulo 14 ao capítulo 16, você vai ver a história de Sansão. Então, os pais ensinam, mas chega um determinado momento que eles vão trilhar os próprios caminhos. Mas a palavra do Senhor está plantada no seu coração. E a palavra de Deus fala que toda palavra que sai dos nossos lábios não volta sem produzir frutos. No determinado momento, esta palavra vai produzir frutos, de acordo com a vontade de Deus. Mas temos os exemplos dos pais. Nós vimos as decisões dos filhos, que podem ser certas ou podem ser erradas. O exemplo dos pais também tem uma contribuição muito grande na vida dos filhos. Por quê? Em outros casos, os filhos tendem a seguir os exemplos dos seus pais. Se forem bons, vão produzir bons frutos. Porém, se forem maus, vão criar filhos rebeldes, que agem movidos pela raiva, são hostis, birrentos e comportamentos infantis. E em outros mais graves que precisam de acompanhamentos com profissionais especializados. Então, se você tem princípios bíblicos e vive os princípios bíblicos, ensinando os princípios bíblicos, dando exemplo de comprometimento com a palavra de Deus e com a obra de Deus, os seus filhos vão seguir o mesmo exemplo. Mas se os seus exemplos forem maus, vão produzir frutos maus. Os filhos vão ter um caráter totalmente corrompido pelo pecado e destruir a sua vida espiritual, trazendo comportamentos infantis, movidos pela raiva, birrentos, e assim destruindo toda a família. Então, o que devemos fazer? Qual deve ser o procedimento dos pais em relação à edificação dos filhos? O que nós podemos concluir com isso? Primeiro, nós temos que deixar Deus edificar a nossa vida. Nós devemos deixar Deus edificar a vida dos pais. Nós devemos deixar Deus edificar o relacionamento conjugal para sermos bons exemplos dos nossos filhos. Então, uma vida transformada por Deus, edificada por Deus, casais que vivem debaixo dos princípios divinos, edificados por Deus, vão ser bons exemplos de pais. Segundo, orar e meditar na palavra de Deus com eles, em todos os momentos. Orar por eles também. Nunca deixar de orar pelos filhos. Orar sem cessar. Orar até que os filhos possam também viver os mesmos princípios divinos. Né? E terceiro, levá-los sempre à igreja e pedir a sabedoria de Deus para que possam ser
tocados pela palavra e termos sabedoria para ajudá-los a crescer em maturidade na presença do Senhor. Então, concluindo, queridos, o que nós aprendemos com isso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, verso 1, primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho. Então, a conclusão que nós tiramos: a criação de filhos não é uma tarefa fácil. O papel dos pais é ensinar nos princípios bíblicos o caminho do Senhor. Mas lembrando que, em determinado momento, os filhos vão tomar as suas escolhas e as suas decisões. E devemos orar para que os nossos filhos possam tomar decisões corretas. Sermos exemplos de bons pais para que o Senhor venha edificar a nossa vida, edificar o nosso casamento e edificar a vida dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, estamos concluindo esse estudo, mas que isso venha produzir frutos para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que os pais que estão atentos a esse estudo possam colocar em prática, aplicá-los dia após dia na tua presença e buscando sempre o crescimento do casamento, o crescimento da relação pais e filhos, o crescimento da relação filhos com os pais, o crescimento da relação da família com o Senhor, para vivermos para a glória do Senhor. Trate com os nossos corações, trate na vida dos nossos filhos, para que seja nosso ideal, o ideal, ó Pai, da tua palavra, de sermos famílias abençoadas, para serem famílias abençoadoras, ó Pai. E como diz Josué, que nós possamos ter esse mesmo desejo, essa mesma vitória, eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, eu e o meu esposo, serviremos ao Senhor para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.